Quantos creem que Deus está neste lugar? Diga glória a Deus. Você sabe, nós ministramos este final de semana, como eu já disse aqui, e foi muito bom. E todas as palavras que nós ministramos aqui, nós falamos aos irmãos, são estacas. Vou dar uma recapitulada, vou dar uma colher de chá para você que não participou, tá bom? São estacas que seguram a nossa tenda, para a sua tenda não voar e ir embora. Então nós firmamos estacas bem fortes, bem firmes, para segurar. A tenda é você, a tenda é a sua vida, é o seu caminhar, essa é a tenda. Pastor, como é que eu devo viver aqui nessa terra? Com as suas estacas bem firmadas, para que você não perca o rumo, para que você não saia do caminho. Uma das estacas que nós ministramos, a primeira, e dela depende todas as outras, é a estaca da paixão. Quantos são apaixonados por Deus aqui? A estaca da paixão é a primeira estaca que você deve firmar na sua tenda. Porque se você não for apaixonado, nada acontece. Nada acontece na sua vida, nada acontece no seu ministério, nada acontece na sua família, nada acontece na sua profissão, nada acontece. Se você não for apaixonado, você não vai muito longe. E a Bíblia tem um texto, eu não li ele diretamente, só falei, mas agora eu quero ler com os irmãos, que está lá em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 2, a partir do verso 2, olha que interessante. Você, quando lê essa passagem, você começa a perceber que parece que a igreja é boa, parece que a igreja é legal, é bacana. E o Senhor Jesus aqui, Ele faz elogios a essa igreja, que deveria ser feito para nós também, elogios que deveria ser feito para nós, para mim, para você. Mas Ele faz uma repreenda forte, você vai perceber já, quer ver? Apocalipse 2, verso 2, diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. Conhece as obras, é o Senhor falando. Conhece o labor, labor é trabalho, laborar, trabalhar, sabe, é ficar firme. Conhece também a perseverança, não desiste, avança, está sempre caminhando bem ali, não é? É perseverante. E que não pode suportar homens maus. Olha que coisa boa, né? Não suporta homens maus. E que pusesses à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Está provando o povo. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. Agora vem a repreenda. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Sabe aquele momento que você conheceu Jesus? Sabe aquele instante que você teve um encontro com Jesus? Talvez foi no encontro com Deus da videira, talvez foi, o meu foi num acampamento em 1985. Mas sabe aquele momento que você vislumbrou o Senhor Jesus, você falou, é isso que eu quero Jesus na minha vida, e você ficou apaixonado, e você fez juras de amor para o Senhor, falou, Senhor, eu jamais te deixo, vou ficar firme no Evangelho, não vou largar nunca, vou ficar aqui, não vou desistir jamais, sabe, esse momento, esse é o primeiro amor. E aí o Senhor está falando, olha, você perdeu essa paixão, está falando para a igreja de Éfeso, você era uma pessoa apaixonada, mas você esfriou na fé. Como disse a irmãzinha hoje de manhã aqui, na hora que nós liberamos para eles profetizarem, ela disse exatamente isso. Eu era uma brasa fora do braseiro. Sabe aquele negócio de esfriar? Essa é a repreenda. Aquele que esfria, ele perde o rumo, ele perde a direção, ele perde o foco, ele perde o objetivo, ele não sabe mais para onde está indo. Porque esfriou, desviou, perdeu. Aí o Senhor está falando, tenha contra ti isso, perdeste o primeiro amor, deixaste de lado. Então essa é uma estaca tão preciosa,
que você tem que ter na sua vida, que você deve vigiar todos os dias, para você nunca deixar de ser apaixonado por Jesus. A paixão é algo que tem que existir. E perceba que eu não estou falando de amor, eu estou falando de paixão. Porque o amor, você pode falar assim, não, eu amo Jesus, mas esfriou um pouco. Eu amo, mas sabe, não, a paixão é aquela volúpia, é aquele negócio de você não medir as consequências, aquele negócio de você fazer loucuras de amor pelo Senhor, não importa o que falem, não importa o que falem que você é fanático, que você é louco, que você é isso, é aquilo, você está para aquilo. Está compreendendo o que eu estou falando? Quantos são apaixonados pelo Senhor aqui, de verdade? Então essa é uma estaca que você tem que firmar na sua vida. E como igreja, nós temos que ter essa estaca. A segunda estaca que nós ministramos ontem foi a estaca da visão. A visão estabelecida. Pastor, isso é importante? Extremamente importante. Porque se você não tem visão, você não sabe para onde vai. Se você não tem visão, você não sabe para onde está indo. Sabe, olha para cá, filho. Com todo amor, carinho. Você que nos visita hoje, receba bem essa palavra. Não adianta assistir culto. Está me ouvindo? Muito carinho. Falo isso para você. Não adianta você vir aqui ou em qualquer outra igreja para assistir o culto. Você vai lá, senta e assiste. Espectador, plateia. Deus não te chamou para isso. Deus te deu uma visão, uma visão. Deus, quando chamou o apóstolo Paulo, foi assim. Cegou ele no primeiro momento, para que ele perdesse tudo que ele tinha no passado. Toda a visão pregressa não serve mais, porque agora ele vai dar outra visão. Ananias vai lá e ora por Paulo, e põe uma nova visão no coração dele. Saulo, quando levantou daquele momento de cegueira, ele já era outra pessoa, transformado, uma nova visão, sabendo para onde está indo, sabendo a direção correta, certa. Olha, eu estava indo para o lado errado, eu pensava que eu estava servindo a Deus, o apóstolo Paulo falando, pensava que eu estava servindo a Deus, que loucura, eu estava perseguindo os meus irmãos, eu estava matando os meus irmãos. Agora não, agora eu tenho uma visão, agora eu sei para onde eu estou indo, agora eu vou para cá, vou para Deus. Estou entendendo? Você tem uma visão? Sabe para onde você está indo? Algum tempo atrás chegou uma família aqui na igreja, e eu gostei muito de perceber como que o homem da família procedeu. Porque ele me procurou e a pergunta dele foi a seguinte: pastor, qual é a visão desta igreja? Eu falei, irmão, que precioso você perguntar isso. Poucas pessoas chegam aqui na nossa igreja e perguntam qual é a visão da igreja. Ele chega e fica assistindo o culto. Pastor, você quer impedir as pessoas de assistir o culto? Longe de mim, eu quero ter essa plateia cheia de pessoas, nem que for para assistir culto. Mas eu falo para você, Deus não te chamou para isso. Deus colocou uma visão no seu coração. Estão compreendendo? Pastor, eu não tenho essa visão ainda. Então fique tranquilo, porque Ele vai acrescentar. É só você pedir, é só você querer. Então essa é uma estaca muito importante. Pergunta para o teu irmão, para onde você está indo? Fala para ele, para onde você está indo? Para onde você vai? Como é que é? Como é que é a sua vida? Onde você quer chegar com essa vida que você leva hoje? Como o pastor Felipe hoje falou ontem aqui, onde você vai estar daqui 5 anos? Não sei, pastor. Então presta atenção, a sua visão tem que ser expandida. Depois nós falamos sobre uma outra estaca. Estou colocando a tenda, sabe o que é uma tenda, né? Pensa numa tenda assim com 4 estacas. A terceira estaca nós chamamos de estrutura. As pessoas não dão muito valor para a estrutura. E eu achei muito legal, o pastor Felipe ontem ministrou com muita graça. Talvez fosse a palavra mais difícil de ministrar ontem, durante as 40 horas, porque é uma palavra que muitos falam assim, não tem inspiração. Precisa de muita jogo de cintura, vamos dizer assim, muito favor de Deus para ministrar essa palavra. Porque parece algo que não chega nas pessoas. Pastor, o que é estrutura? Perceba, a nossa igreja tem uma estrutura.
Você, quando chegou aqui, você percebeu a estrutura da igreja ou não? Não, sabe por que você precisa de um tempo como esse para ouvir? Nós temos uma estrutura. Pastor, o que é a nossa estrutura? Nós temos uma estrutura porque nós temos um culto de celebração, que é esse que está participando. Mas nós temos também as nossas células. Nós temos também o discipulado, que poucos sabem, que poucos participam. Talvez não tão poucos, né? Do discipulado poucos, mas da célula muitos, graças a Deus. Mas nós temos isso. Para que é isso? Fala para o teu irmão, é para a sua edificação. Então o que é a estrutura? A estrutura é o veículo que te leva a alcançar a visão. Se você não tem estrutura, você não chega na visão. Você não tem o veículo para ir até lá. Então é preciso a estrutura. Pastor, dá para exemplificar e colocar isso de uma forma mais prática? Dará. Tudo isso, a estrutura, a visão, é para o seu crescimento espiritual. Se você jogar isso de lado, você não percebeu, você não vai crescer. Irmãos, é muito comum irmãos de outras denominações que passaram 10, 15 anos em outras denominações, chegarem no nosso meio e fazer os nossos cursos, os ceifeiros, curso de maturidade, o CTL, e falarem o seguinte: nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Sabe por que nunca viu na vida? Porque a igreja que ele estava anteriormente, o pastor, a liderança, não se importava em ensinar, em falar assim: olha, vem para a sala de aula que nós vamos te ensinar como que é ser crente. Sabe onde nós ensinamos como é ser crente? Não é só aqui, aqui é só uma palhinha, mas nas salas de aula, nas ministrações durante a semana, nós te ensinamos a como ser crente, como ser cristão de verdade. O que é isso, pastor? Isso é a nossa estrutura. Estão entendendo? É uma estaca que você tem que firmar na sua vida, porque se você não firmar, não vai muito longe. Desanima logo, fica chateado, não aprende a ser crente, aí fica murmurando pelos cantos, fica reclamando, fica chateado, e não aprendeu a ser crente. Sabe assistir culto? Ah, não gostei. O que assiste culto, presta, por isso que eu insisto com você nisso. Não me tenha por mal não, por favor, mas eu insisto com você. Quem assiste culto é plateia. A plateia tem direito de reclamar. Sim ou não? Quando você vai assistir um teatro, uma peça teatral, num teatro, ou um filme no cinema, você não tem direito de reclamar? Pagou para aquilo, chegou lá, assistiu uma peça ruim de teatro, assistiu um filme ruim, porcaria de filme, vou embora. Isso aqui não é isso. Você não é uma plateia, você é um participante. Você é parte disso, você é parte da igreja, você é parte do corpo de Cristo. Então, se tem uma coisa errada, ou se você achou que não está bom, não sai reclamando não, vai conversar com quem de direito. Estão compreendendo? Então a estrutura passa por isso. Então, paixão, visão e estrutura são 3 estacas que você tem que ter. Mas essas 3 estacas de nada vão servir se não tiver a 4ª estaca. Pastor, qual que é a 4ª estaca? Poder, unção, presença de Deus, manifestar da glória do Senhor. Você precisa disso, eu preciso disso, nós precisamos disso, a igreja precisa disso. Então essa 4ª estaca, ela é poderosa. Eu ministrei hoje de manhã sobre isso, sobre o poder de Deus, a unção. Não consegui terminar a palavra, eu acho que se eu for me esmerar, nem agora eu consigo terminar, porque o poder de Deus, ele é demais. Quantos querem o poder de Deus aqui? Querem de verdade o poder de Deus? Ah, não, pastor, eu sou aquele que veio só para assistir. Você sabe, hoje de manhã eu chamei o pessoal aqui para receber unção e muitos ficaram aí atrás. Muitos não, alguns ficaram aí atrás. Sabe por quê? Vieram para assistir. Eles queriam ver o poder, mas na vida do outro. Eles não queriam experimentar o poder de Deus. Você sabe, lá no Antigo Testamento era assim também. O povo estava lá e corria atrás de Moisés. Moisés, conversa lá com Deus e vê o que Deus tem para falar para a gente. Não, vai você lá. Não, a gente só quer olhar de longe.
vai você ter intimidade com Deus. Então presta atenção, esse tempo já passou, é Antigo Testamento, agora você está no Novo Testamento. O poder de Deus está dentro de você, o Espírito Santo de Deus está dentro de você, Ele habita em você, aí há poder. Onde está o poder? Dentro de você. Você acredita nisso? Tem fé nisso? Eu estava explicando para os irmãos de manhã, e eu estava falando para ele, ensinamento, presta atenção, ensinamento sem prática para nada serve. Você entende isso? O que adianta eu me esmeirar durante um ano, falando para o irmãozinho, eu vou te ensinar, na minha especialidade, que eu fui no passado, a ser um analista de sistema. Eu vou te ensinar como fazer uma análise de um sistema e implantar ele numa empresa. Vem cá que eu vou te ensinar. Aí eu fico ali um ano explicando para ele lógicas, álgebras, como fazer, binários daqui, binários dali. Entenda isso, como é que funciona, como é que não funciona. Olha o negócio da empresa como é que é. Então você tem que fazer na lógica. Eu fico um ano ensinando, aprendi tudo que você ensinou. Não quero mais fazer não. Não quero pôr em prática. Então não adianta você saber se você não coloca em prática. Não adianta você aprender se você não tem disposição para colocar em prática. Então quantos querem o poder de Deus aqui? Então eu ensinei os irmãos hoje de manhã. O poder de Deus tem duas vertentes bem fortes, duas bases fortes. Quais são elas? Presença de Deus. Se você não tiver a presença de Deus, nada acontece na sua vida. Não pelo menos sobrenatural. Pastor, e como é que eu tenho essa presença de Deus? Você precisa buscar intimidade com Deus. Então, irmãos, presta atenção. Não fique só observando pessoas falarem assim, aquele lá é homem de Deus, ou aquela ali é mulher de Deus. Seja você um homem ou uma mulher de Deus. Sabe aquele negócio de você ficar só torcendo? Sabe aquele negócio de você assistir um jogo de futebol e você nunca gostou de jogar, está ali só torcendo? Eu queria... Sabe, irmão, teve uma época da minha vida, olha para cá, que eu jogava bola 3 vezes por semana. Eu gostava muito de futebol. Eu jogava futebol de salão em São Paulo. E eu jogava 3 vezes por semana. Eu joguei para Vilares uma época lá, os caras mandavam carro para buscar a gente na porta de casa para jogar bola. Eu gostava de jogar. Pastor, o senhor não gostava de assistir? Eu gostava de assistir só para ver como é que eles jogavam, para eu aprimorar o meu jogo. Está compreendendo o que eu estou falando? Tem gente que só assiste, por assistir, por torcer. Você tem que ser alguém que assiste para aprimorar o seu jogo. Quando você vem aqui e você vê eu ministrando, ou qualquer outro pastor ministrando, você fica olhando, é para aprimorar o seu jogo, para você ser melhor, para você crescer, para você avançar, para você trazer coisas boas para a sua vida espiritual, para você... Irmão, eu não estou falando de futebol não, estou falando de bola, estou falando de algo espiritual, você está me compreendendo, amém? Estou falando de algo espiritual. Quando você vem aqui, aprenda, absorva na sua vida. Fala, eu quero isso para minha vida. Eu quero crescer assim. Eu quero ter isso que o irmão tem. Eu quero ter isso que o meu líder de célula tem. Eu quero ter isso que o meu discipulador tem. Eu quero ser um crente melhor. Eu quero avançar. Eu quero conquistar. Está compreendendo? E aí o que você faz? Imita. Imite aquilo que o fulano imita a Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se a pessoa jejua, jejua junto. Se a pessoa ora, ora com ele. Se a pessoa tem um tempo de devocional, vá para o devocional com ele. Tenha tempo, tenha a presença de Deus na tua vida, porque senão nada acontece. Se não tiver presença de Deus, nada acontece. Aí você vai evangelizar alguém, não tem presença, não acontece nada. A pessoa não percebe que há a presença de Deus em você. Estão compreendendo o que eu estou falando? Diga amém. As pessoas têm que saber que você é de Deus, mas não só saber, perceber que tem algo de Deus em você. E o que é que tem de Deus em você? Presença de Deus. Então eu falei para os irmãos, havia presença de Deus na vida de Pedro e João. Quando Pedro e João, depois de Jesus ressurreto, foram levados ao sinédrio ali para ser presos, as pessoas olhavam e falavam para ele, mas quem que são esses? Quem que são esses iletrados, incautos, incultos? Quem que são esses analfabetos que estão aqui na nossa presença e que estão falando com tamanha sabedoria?
Sabe por que falavam com tamanha sabedoria? Porque tinham presença de Deus. Tem presença de Deus na sua vida? Pastor, como é que eu faço para ter presença de Deus? Intimidade com o Senhor. Intimidade com Deus. Pastor, eu venho para cá para ouvir uma palavra de ânimo. E eu estou dando uma instrução para você. Eu quero que você cresça. Eu não quero ser um animador de palco aqui não. Não sou. Não sou animador de palco. Eu sou pastor que se preocupa com a sua vida. Eu sou pastor que quer que você cresça espiritualmente. Quer que você avance espiritualmente. Quer que você seja um homem ou uma mulher de Deus. Está compreendendo? Então precisa de presença do Senhor. Eu quero poder, mas não quero a presença de Deus. Eu quero poder, mas não quero intimidade com o Senhor. Deus não vai te dar. Você precisa conhecer o dono da bênção. Você precisa conhecer aquele que libera poder. Você precisa estar na presença dEle. Você precisa querer isso aí. Falar, Senhor, eu estou aqui na Tua presença. Ó, como é que você ora. Senhor, eu estou aqui na Tua presença. Eu peço que o Senhor derrame o Teu poder sobre a minha vida. Eu preciso de mais unção, de mais graça. Vem, Senhor, faz a Tua obra, porque eu não vou conseguir. Sozinho eu não consigo, eu não vou muito longe, mas vem. Ah, pastor, mas isso vai dar muito trabalho. É mesmo? Sabe por que você pensa assim? Olha para cá. Porque você não tem uma das estacas, que são uma das principais. Quando você fala assim, vai dar muito trabalho, me custar muito, é porque você não é apaixonado. O apaixonado ele não mede distância. O apaixonado faz loucuras. O apaixonado acorda de madrugada para orar, filho. O apaixonado busca a presença do Senhor em todo instante. Aí quando eu falo assim, não, mas é muito custo isso aí, pastor, para com isso. É tão bom só de domingo, é tão bom eu vim aqui só de domingo, você fica me impressionando para isso, fica falando essas coisas, não fala isso não, eu não quero isso não, eu quero só ficar aqui quietinho, deixa eu ouvir a música do louvor, deixa eu ouvir a adoração, deixa eu quieto. Não, mas Deus te chama para um momento especial. Essa geração precisa ser conquistada por você, meu irmão. Se você não crescer, se você não for um crente espiritual, essa geração não vai ser conquistada, a sua família não vai ser conquistada, seus vizinhos, seus parentes não vão ser conquistados. Por isso você precisa crescer espiritualmente. Precisa da presença de Deus. Quantos querem a presença de Deus? Mas não é só isso. O poder tem outra vertente, precisa de mais coisas na sua vida. O que mais precisa? Precisa de unção. Pastor, eu pensei que a unção fosse o poder de Deus. Mas está falando aí que tem presença e tem unção, qual que é a diferença? Então presta atenção. Quando você está na presença de Deus, você adquire intimidade dEle. E as coisas de Deus só é reveladas para aqueles que têm intimidade com Ele. Deus não revela os segredos dEle para estranhos. Deus não revela as pérolas dEle para pessoas que não o querem ou que estão distantes. Não, Deus só revela para aquele que está presente. Então você precisa buscar a presença, para que Deus comece a revelar para você a intimidade dEle, aquilo que Ele deseja, a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. Está compreendendo? É quando você é íntimo dEle que Ele revela isso para você. Então isso é presença. Pastor, mas e unção? Para que serve a unção então? A unção ela está intimamente ligada ao propósito, ao seu chamado, aquilo que Ele chamou você para fazer. Nós falamos hoje de manhã, projeta aí por favor, 1 Pedro 2,9, nós falamos sobre esse versículo, vós sois nação santa, é isso, está lá? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é você. Agora, sacerdote que não quer a presença do Senhor, que sacerdote que é esse? Sacerdote que não busca a unção do Senhor, que sacerdote que é esse? Mas você é esse, amém, irmãos? Então assuma a sua identidade. Assuma a sua identidade de sacerdote. Fala, eu sou do Senhor. Eu tenho presença de Deus na minha vida. Eu tenho unção do Senhor na minha vida. E vou avançar para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Esse sou eu. Aleluia. Então poder tem a ver com isso.
Poder tem que ver com presença e tem a ver com unção. Então, quando você tem unção, você tem o espiritual, você tem o sobrenatural. Olha para cá, nada da parte de Deus acontece de forma natural, é tudo sobrenatural. Estão compreendendo? Quando Deus está no negócio, é o sobrenatural agindo. Então, a unção vem sobre a tua vida para que o seu propósito seja abastecido com o sobrenatural de Deus. Para quando você falar, as coisas acontecer. Tenho falado para os irmãos, eu recebi uma profecia da parte de Deus, que tudo que eu falar vai acontecer. Eu tomei posse disso, meu irmão. Vai acontecer na sua vida. Eu só vou falar coisa boa da sua vida. Você vai ser uma pessoa abençoada. Você vai ser um profeta do Senhor. Você vai ser cheio da unção do Senhor, cheio da graça do Senhor, do favor de Deus. Tudo vai dar certo na tua vida, porque o Senhor é contigo. Você crê nisso? Toma posse. Traga existência. E aí eu dissertei sobre isso de manhã, falei sobre isso de manhã, e não terminei a palavra, porque eu queria terminar agora de noite. Eu queria dar um exemplo de vida, um exemplo da Bíblia, um exemplo que tem tudo a ver com isso que nós temos ministrado nesse final de semana. Que exemplo que é esse? É o exemplo da vida de Moisés. Os teólogos, os eruditos, eles dizem, e na minha opinião com razão, de que a vida de Moisés foi dividida em 3 quadrantes de 40 anos. 3. Moisés morreu com 120 anos. Mas os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele passou no Egito. Você sabe que para nós o Egito é simbólico. O Egito para nós simboliza o mundo. Então Moisés, que também é uma figura de Cristo, o libertador, Moisés para nós também simboliza a própria igreja. Porque se Cristo é um com a igreja, então simboliza nós também. Então todos vocês que estão aqui, com certeza vieram de Adão. Sim ou não? Vieram do mundo. Moisés também veio do mundo. 40 anos ele passou no Egito, no mundo. E você e eu também. Aí, no decorrer desses 40 anos, no final desses 40 anos, na verdade, Moisés teve um encontro com Deus. A Bíblia não relata isso, mas a disposição do coração dele mostra que ele teve um insight, uma percepção de que ele precisaria fazer algo. E nesse encontro com Deus, ele se dispôs a fazer, como muitos de nós, eu e você. Às vezes, no começo da conversão, é normal. A pessoa que está chegando ao nosso meio, que teve um encontro com Jesus, converteu, ele quer fazer as coisas. Ele quer sair fazendo. Mas ele não sabe muito bem como fazer, e ele tenta fazer do jeito dele. Moisés, como eu disse, tinha uma missão, tinha um alvo, tinha um objetivo, um propósito na vida dele, que era libertar o povo de Deus do Egito. Você também tem um alvo, você também tem uma missão, e a propósito é a mesma, é libertar o povo de Deus do mundo. Pastor, tem povo de Deus no mundo ainda, filho. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque ainda tem muito povo de Deus no mundo. E Deus quer usar quem? Você é o Moisés desses dias. E Moisés, como muitos de nós, no começo da nossa conversão, quis fazer a obra de Deus, mas quis fazer na força do braço, quis fazer do jeito dele, quis fazer do modo do homem. E o que Moisés faz? Moisés então, ele vai e ele tenta arrumar a coisa, mas a coisa sai tão errada que ele acaba matando uma pessoa. E aquilo causa um trauma na vida dele. Eu queria ler o texto com os irmãos, para não ficar só eu falando aqui. Atos 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Do 23 ao 29, isso aqui é a defesa, esqueci o nome do irmão. Estevão, obrigado, irmão. Essa aqui é a defesa de Estevão contra os homens que estavam acusando. Olha o que ele disse:
Quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel, que estavam ali, sabe, no território de Gósen, ali mesmo no Egito. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Estamos juntos? Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou uns que brigavam e procurou induzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, porque ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizestes ontem com o egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Estão compreendendo? Moisés quis fazer na força do braço, não deu certo, porque as coisas sobrenaturais você não resolve de uma forma natural. Sabe quando que as pessoas que estão no mundo aí virão para o reino de Deus, virão para a igreja? É quando elas virem em você o sobrenatural. É quando elas virem em você o poder de Deus atuando. Pastor, quando é que as pessoas vão ver em nós o poder de Deus? Deixa eu te falar, o maior poder que Deus pode fazer na sua vida chama-se transformação. Eu não sei quanto a você, mas se as pessoas não olham para você e não veem diferença entre você do passado e você de hoje, você não passou pela transformação. Eu lembro que quando meu pai aceitou Jesus, recebeu Jesus na minha vida, e eu preguei na vida dele, eu preguei para ele, eu evangelizei o meu pai natural. Quando eu fiz isso, uma das coisas que eu falei para ele, falei: pai, o Senhor mais do que ninguém me conhece, me conhecia no passado e me conhece hoje. O Senhor mais do que ninguém sabe o que Deus fez na minha vida, a transformação que houve na minha vida. Ele olhou para mim e falou: é verdade, filho, é verdade. Com lágrimas nos olhos, ele falou assim: o que eu tenho que fazer? Eu falei: você tem que fazer uma oração comigo, você tem que caminhar perto de mim na igreja, é isso que tem que fazer. E ele veio para Jesus. Meu pai faleceu em 2008, 16 de janeiro de 2008, meu pai foi para a glória. Eu vou encontrar ele um dia, irmão. Mas sabe por que eu vou encontrar ele um dia? Porque o poder que foi manifesto na minha vida, ele conseguiu enxergar com os olhos dele. Muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar o poder de Deus na tua vida. Não é que ele não aconteceu, é que você não expressa, é que você ainda não entendeu que o Espírito Santo de Deus está dentro de você, é que você ainda não entendeu como usar esse poder, como manifestar esse poder. Você não entendeu ainda nem como buscar Ele, nem como buscar na presença do Senhor. Você não entendeu ainda a unção do Senhor na sua vida, e as coisas não acontecem. Moisés era esse, ele queria resolver na força do braço, e aí ele foi lá e bateu no egípcio até ele morrer. As pessoas viram, mas não viram o poder de Deus. Eles viram um homem truculento e bruto matando o outro. Foi isso que eles viram. E quando Moisés quis ajudar os outros 2, o que um deles falou? Quem te constituiu juiz para conosco aqui? Por acaso vai me matar igual você matou o egípcio ontem? Aí Moisés assustou com aquilo. Não, você não está entendendo, eu estou aqui para te ajudar. Deus quer que eu liberte você. Não, mas você matou o outro lá, você vai matar também. E diante disso, o que ele fez? Ele foi para as terras de Midian. Ele fugiu dali. E ele passou 40 anos nessa terra. 40 anos ele passou afastado do propósito de Deus. Irmão, por favor, não fique 40 anos afastado do propósito de Deus. Olha para cá. Quantos anos você tem?
Não fique 40 anos afastado daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Pastor, o que eu tenho que fazer então? Busque unção, busque o poder do Senhor, busque a presença de Deus, seja alguém apaixonado pelo Senhor. Estou compreendendo? Moisés foi para o deserto, e ele ficou lá. E o que ele fez lá? Ou melhor, o que ele não fez, né? Ao invés dele encarar o problema de frente, ele buscou se isolar, ele foi embora. O que ele deveria fazer naquele momento? Ele deveria não ficar questionando o homem, o hebreu que estava ali. Ele deveria ir a Deus, falar: Senhor, olha, o Senhor está me chamando, eu não estou entendendo, o que eu tenho que fazer aqui? Ele deveria ir buscar o quê? A presença de Deus. Ele deveria ter intimidade com o Senhor e conversar com o Senhor. O Senhor não tem, mas ele não fez isso, ele foi embora. Ele deixou o propósito dele. Mas não se preocupe, porque mesmo você se afastando do propósito do Senhor, o Senhor continua te amando. E Ele te trouxe aqui hoje para ouvir um pregador como eu, que vai puxar a tua orelha e vai fazer você avançar. Você sabe que o Salmo 123, acho que é o 4, projeta aí, 123, verso 4. 23, perdão. É 23, não é 123 não. Salmo 23, verso 4, é esse mesmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha que interessante. Ainda que você vá para o vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então o que o Senhor está falando aqui? Ainda que você desvie, ainda que você deixe o propósito, ainda que você saia do caminho, ainda que você vá para um vale que é um vale de sombra da morte, mesmo assim o Senhor está contigo, mesmo assim o Senhor está com você, e o bordão e o cajado te consolam. Sabe o que é o cajado? O cajado é uma espécie de um guarda-chuva grande, uma curva assim no final, né, onde puxa ali pelo pescoço a ovelha e faz assim: vem para cá, ovelhinha. Dá o cutucão ali com o bordão tem um negócio na ponta assim, com uma espécie de um espeto, dá uma espetadinha na ovelha: vai para cá agora, ovelhinha. E ele chama isso, o salmista chama isso de consolo. É consolo, por que consolo? Porque é cuidado. Deus está... Moisés afastou, mas o Senhor não o deixou. O Senhor sempre sabe onde você está. Projeta para mim o Salmo 139, verso 8. Olha o que diz o Salmo 139, meu querido. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. 10. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Para onde você vai se afastar para a presença do Senhor? Não tem jeito. Você que já é do Senhor, Deus te guia, Deus te consola, Deus te acompanha, não importa onde você está. Deus é contigo. Fala para o teu irmão: Deus é contigo. Sabe, acredito que esse texto tenha sido bem claro. Deus não te abandona, Deus está com você. Mas sabe, glória a Deus, porque Moisés ainda, mesmo lá no deserto de Midian, mesmo distante do Senhor, ainda Deus vai proporcionar para ele experiências. Deus quer proporcionar para você também experiências. Deus te traz a um culto para você ter experiência com Ele. Deus te traz um final de semana de 40 horas de jejum para você ter experiência com Ele. É com Ele. Deus sempre quer que você tenha experiência com o Senhor. Olha para cá, se eu estou pregando aqui hoje, é para que você tenha experiência com Deus. Se nós levamos você para um final de semana na chácara, para você ter um encontro com Deus, é para que você tenha experiência com Deus. Você tem que ter a sua experiência com o Senhor. É assim que funciona. E Moisés ficou ali 40 anos, no deserto de Midian. E aí Deus vem falar com ele. Deus vem falar com ele porque tem propósito na vida dele. Deus vem falar com você hoje porque tem propósito na tua vida, filho. E aí Deus vai falar com Moisés. De que forma, pastor, Deus vai falar com Moisés? Através de algo incomum. A Bíblia diz que tinha uma sarça, e aquela sarça estava pegando fogo, mas a sarça não se consumia.
E Moisés ficou assustado com aquilo. Pastor, o que há de tão especial numa sarça pegando fogo? Para eles, na verdade, naquela época, não tinha muita coisa especial não, porque o calor que é naquela região, o sol, sabe, escaldante daquela região, era normal a sarça pegar fogo. Mas o que não era normal? É a sarça não se consumir, é o fogo não apagar. Isso não era normal. E Moisés ficou olhando para aquilo e assustou. Falei, como é que é isso? A sarça não se consome e o fogo não se apaga. Vamos ver o texto. O poder de Deus é manifestado ali. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, verso 2 a 4. Olha o que diz aqui. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. A quem? A Moisés. Numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Isso aqui já se passaram. Moisés, irmão, presta atenção aqui. Moisés tinha aproximadamente quase 80 anos aqui. Não era mais uma criança. E olha só, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Não era consumida. Verso 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou, disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Você lembra, quem estava aqui hoje de manhã, que eu estava ministrando aos irmãos e falando que muitos de nós não entendemos o chamado do Senhor, porque não aprendemos a ouvir a voz dEle? Lembra que eu falei de Samuel? Que Samuel estava ali dormindo, e Deus foi falar com ele: Samuel, Samuel, e ele levantou e foi atrás do profeta, o sacerdote Eli, e perguntou: por que me chamas? Ele falou: não estou te chamando, vai dormir, menino. Lembra disso? Aqui é a mesma coisa. Moisés ainda talvez não conhecesse muito bem a voz do Senhor, e o Senhor fala com ele aqui. O Senhor fala para ele: Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, Felipe, Felipe, Bruno, Bruno. Está compreendendo? O Senhor fala com você: você é Moisés, você é Samuel. Ele está falando com você. Mas o problema de muitos de nós é que nós não temos ouvidos para ouvir, como Samuel não tinha, como Moisés não tinha. E Moisés então, quando ele percebeu que era Deus, o que ele fala? Ele fala: eis-me aqui, eu estou pronto. Eu não estava no passado, mas agora eu estou pronto para ouvir as suas instruções, as suas direções. O que o Senhor quer fazer comigo daqui para frente? Como é que nós vamos trabalhar? Eu não quero mais fazer na força do meu braço. Não, na força do meu braço eu vi que não dá certo. Eu acabei matando o homem lá, não quero mais isso não. Passaram-se 40 anos, mas eu agora aprendi. Eu quero fazer do seu jeito. Qual que é o seu jeito? Você quer saber o meu jeito, Moisés? O meu jeito é a sarça. Você quer saber o meu jeito, Moisés? A sarça é você, o fogo sou eu. Você quer saber o meu jeito, Moisés? Eu não vou te queimar, e você vai consumir tudo aqui, vai pegar fogo, mas você não vai se queimar, porque eu estou contigo. Esse é meu jeito, Moisés. Eu vou usar você. Moisés está ali, e a palavra de Moisés, para aquela situação, você sabe qual que é a palavra de Moisés? Ele ficou maravilhado. Aquela grande maravilha, a expressão dele. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Porque não temos poder, unção, presença. Porque nós damos de ombro. Achamos que é mais só um culto, mais uma palavra só. Muitos de nós desprezamos a palavra. Achamos que não é com a gente. Achamos que é com Moisés, que é com Samuel, que é com Elias, que é com Davi, que é com Gideão, com Davi, apóstolo Paulo, Pedro, João, mas não comigo não. Eu quero dizer para você, é com você, filho.
A unção é para você, a presença é para você, o poder é para você. É só você ouvir a voz do Senhor, é só você receber, é só você dizer: eis-me aqui, Senhor. Só falar isso. Eis-me aqui, Senhor. Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Estou entendendo, é o Senhor falando, estou entendendo, é o Senhor ministrando. Eu quero esse poder na minha vida. Muitos líderes de célula não avançam, sabe por quê? Porque não tem unção, irmão. Líder de célula sem unção é um desespero. Chegam na célula em cima da hora. Chega lá com o esboço para ler o esboço. Ó, o pastor disse isso aqui, ó, o pastor falou isso, está vendo? O pastor falou aqui. Que pastor falou o quê? Deixa Deus te usar. Segue o esboço, mas deixa Deus te usar. Acrescenta. Não precisa falar que o pastor falou, porque a partir do momento que você acrescentou alguma coisa ali, a palavra já não é mais do pastor, a palavra é sua. Sabia? Deus quer te usar. Deus quer mover sobre a tua vida. Moisés enxergou ali o sobrenatural de Deus manifestando. E o que ele... A expressão dele: grande maravilha. Ele foi ver o que era aquela grande maravilha. Quando você vem aqui aos cultos, aos domingos, você vem ver a grande maravilha do Senhor. Nenhum amém saiu, nada. Está percebendo? Deus te chama para um momento especial. Deus te chama para abalar uma geração. Deus te chama para abalar a última geração. Deus quer te capacitar. Deus quer te dar unção. Deus quer te dar poder. Mas você não acha que é uma grande maravilha. Você não quer ir até lá para ver a chama pegando fogo. Não, não, não. Deixa que outros vão, eu fico aqui atrás. Eu fico aqui observando de longe. Não quero muita intimidade, não. Não quero muita presença, não. Não quero muita unção, não. Não quero muito poder, não. Me deixa mais à distância. Deixa eu ser um coadjuvante. Não quero participar muito de perto. Quem sabe, talvez eu me queime. Está entendendo o que eu estou falando? Deus te chama para um momento de poder. Ah, Deus. Moisés sai dali, cheio de unção, cheio de poder. Estou resumindo a história. E Moisés, ele vai conversar com o faraó. Você conhece a história. E ali há um momento em que as pragas vêm. O que fez as pragas chegarem ao Egito? Então o que fez? Unção. Sabe por que as pragas chegaram no Egito? Por causa da unção que havia sobre Moisés. Quando Moisés começou a falar, a coisa começou a acontecer. O que fez com as pragas cessarem? Sabe o que fez as pragas cessarem? A unção que havia sobre Moisés. O que fez o mar vermelho abrir? Sabe o que fez o mar vermelho abrir? A unção que tinha sobre Moisés. O poder que havia ali. Sabe como Moisés conseguiu conduzir 3 milhões de pessoas pelo deserto? Porque tinha sobre ele unção. Tinha sobre ele presença de Deus. Tinha sobre ele o manifestar do Senhor. Mas Moisés era como eu e como você. Antes das coisas acontecerem, ele queria ver. Espera aí, como é que eu vou chegar lá e não vai acontecer? Senhor, como é que eu faço? Êxodo capítulo 4, verso 1, olha o que diz. Êxodo capítulo 4, verso 1, diz assim. Olha Moisés falando: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isto que tens nas mãos? Vou te mostrar como é que vai funcionar o poder, Moisés. Que é isso que você tem nas mãos, Moisés? E aí qual foi a resposta? Respondeu: um bordão. Lembra do bordão? Então lhe disse: lança na terra. E ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. Uau, isso é poder. Isso é unção, é demonstração de poder. Moisés fugia dela, verso 4, disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega ali pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou pela cauda, e ela se tornou em bordão de novo. Voltou atrás.
Para que é isso? Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Pastor, o que isso tem a ver conosco nesta geração? Você quer poder do Senhor? Alô, o Senhor te pergunta esta noite: o que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos? Cadê a matéria-prima? O que você tem nas mãos? Porque eu vou transformar o que você tiver nas mãos. Não, Senhor, as minhas mãos estão vazias. Eu não tenho nada nas mãos. Então o poder também não vai vir. Pastor, Senhor, eu tenho disposição nas minhas mãos. Senhor, eu tenho paixão nas minhas mãos. Senhor, eu tenho a tua vontade nas minhas mãos. Aí Deus vai fazer. O milagre vai acontecer. Mas Ele precisa saber o que você tem nas mãos. Porque quando as pessoas olharem para você, o que conta não é a tua aparência física, a tua eloquência, o teu jeitinho bonito de falar, os teus olhos verdes, castanhos, azuis. O que conta é se o que você fala vem da parte de Deus. É isso que conta. O que conta é se há algo de Deus dentro de você. É isso que conta. O que conta é se há poder de Deus, unção, presença do Senhor na sua vida. É isso que conta. O que tem aí dentro de você? Deus então diz que mesmo o povo não crendo, Deus iria fazer algo. Porque Moisés vai reclamar ainda para Deus. Mesmo ele tendo percebido o poder de Deus, a unção do Senhor, e muitos são assim, percebem o poder, a unção, mas ainda ficam reclamando. Sabe que tem pessoas que por mais que você ore, ministre na vida dela, e ela perceba o milagre ali, ela ainda não crê. Moisés ainda vai conversar com o Senhor e falar assim: como crerão em mim? Eu sou ruim de fala, eu não consigo falar direito, eu sou gago, eu gaguejo na hora de falar, eles vão zombar de mim. E aí então Deus faz algo poderoso na vida dele. Êxodo capítulo 4, verso 10 e 12, olha o que diz. Estou terminando já. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Como se eloquência valesse alguma coisa, filho. Você quer ofender um pastor de verdade? Olha, você quer me ofender ou ofender? Eu sou um pastor de verdade, amém, irmãos? Você quer ofender um pastor de verdade é falar que ele é eloquente. Você quer ofender um pastor de verdade é falar que ele é persuasivo. Isso é uma ofensa. Sabia? Para quem é espiritual, isso é uma ofensa. Eu não quero ser eloquente, eu não quero falar bonito, eu quero falar da parte de Deus. Eu oro para falar da parte de Deus para você. Não oro para ser eloquente, para ter as palavras certas, para você entender. Não, eu oro para falar aquilo que vem de Deus. E também não estou aqui para te persuadir a nada. Que seja o Espírito Santo a te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Êxodo 4, 10 e 12 diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo. Ele está falando o seguinte: eu não fui eloquente quando eu estava lá no Egito, e eu também não sou eloquente agora, depois da sarça. Estão compreendendo? Eu continuo do mesmo jeito. Aí vem a pergunta: por que Deus não mudou ele? Por que Deus não curou a gagueira dele? Por que Deus não fez ele ser eloquente? Porque é muito mais fácil, né, você ouvir pessoas eloquentes do que você ouvir um gago. Por que Deus não mudou? Nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Aí respondeu o Senhor:
quem fez a boca do homem? Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Aleluia. Sabe que esse é um medo recorrente na vida de muitos irmãos? Às vezes está ministrando os irmãos falam, eu não sei o que falar. Como não sabe o que falar? Deixa Deus falar através de você. Cresce, deixa Deus te usar. Né, o Flávio está aqui, o Flávio está lá atrás, orou comigo hoje aqui. Aí o Flávio falou assim: é difícil orar com o pastor, né? É difícil orar por mim, irmão. É difícil você orar comigo, você vir aqui e falar: Senhor, abençoa a vida do pastor Celso, libera poder, unção, graça sobre a vida dele. É difícil orar por mim. Não é difícil orar. É difícil deixar Deus agir. O que você precisa aprender? É que Deus vai agir só quando você abrir a sua boca. Está compreendendo? Deus não vai agir de outro jeito, é só quando você abrir a boca. Ele está aí dentro de você. Se você não crê nisso, tem algo de errado com o seu cristianismo. Mas Ele vai falar através de você. É aí que Ele fala. Então Moisés, ele cogita da sua incapacidade de falar. O que Deus faz? Deus levanta Arão. Arão vai falar. Arão vai falar no teu lugar. Mas então por que Deus não curou ele e levantou Arão para falar no lugar dele? Sabe por quê? E aqui tem um ensinamento poderoso para a sua vida. Porque ninguém faz nada sozinho. Você, eu, a igreja, todos nós precisamos de uma equipe. Quem era Arão? Arão era a palavra, falava. Quem era Moisés? Moisés era o fogo, era o poder. Essa é uma mistura perigosa para o inferno. Palavra e fogo. Palavra e poder. Eu vou te falar uma coisa, você que caminha conosco já há algum tempo, você sabe, a palavra da videira, ela não é uma palavra ruim. Ela é uma palavra consistente, ela é uma palavra boa. Normalmente as pessoas gostam da palavra dos nossos pastores, porque é uma palavra boa. Mas eu tenho que dar o braço a torcer aqui. Nós precisamos crescer muito no poder. No poder. No liberar poder, unção, presença na vida das pessoas. E é por isso que eu estou ministrando essa palavra hoje para você. Nós precisamos de poder. Está entendendo? Moisés não se achava o cara, mas Deus fez na vida dele. Durou 80 anos para ele entrar no propósito. E depois mais 40 anos no propósito no deserto. Não vai demorar tudo isso para você não, amém, irmãos? Quem sabe hoje é o dia que Deus está startando um propósito na tua vida. Diga aleluia, diga eu recebo, diga eu quero, diga eu chamo a existência. Sabe, Deus te chama para um momento especial. Esse é o momento especial. Você é alguém chamado por Deus. A equipe de louvor pode subir, mas eu queria ainda orar por você. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Nós temos muito a liberar na sua vida. E você tem muito a liberar na vida daqueles que estão próximos de você. Só precisa aprender e praticar. Lembra, ensinamento sem prática não serve para nada. Pastor, o que eu aprendi aqui hoje? Você aprendeu que poder, para ter poder, você precisa da presença e da unção. Para ter poder, você precisa buscar o Senhor. Para ter poder, você precisa ter intimidade com Deus. Para ter poder, você precisa estar num propósito onde a unção é liberada. Sabe por quê, queridos? Eu falei isso de manhã também hoje aqui. A unção de Deus, olha para cá. Quantos querem a unção de Deus aqui? Diga glória a Deus. Que é a unção de Deus? Então deixa eu te falar uma coisa, talvez você não saiba.
A unção de Deus, na maioria das vezes, não é para a sua vida. Você sabia? Para que você quer a unção do Senhor? Pensa em Moisés. Para que veio a unção sobre Moisés? Para ele conduzir 3 milhões de... É para isso. Para o cumprimento de um propósito. E olha para cá. O meu e o seu propósito, na maioria das vezes, não tem a ver só conosco. Tem a ver com o nosso irmão. Tem a ver com a igreja. Tem a ver com as pessoas que estão ao nosso redor. Você quer unção ainda? Porque a unção não vai ser para você. A unção vai ser para você liberar sobre a vida das pessoas. Você ainda quer? A unção para você profetizar, não quer para você. Você está profetizando sobre a vida de alguém. A unção de cura, na maioria das vezes, não é para você. É para você impor as mãos sobre alguém e curar essa pessoa ser curada. A unção que te traz sabedoria, muitas vezes não é para você. É para você liberar e ensinar as pessoas que estão ao seu redor com a sabedoria que Deus te deu. Estão compreendendo? Quer unção ainda? Quer presença de Deus? Quer poder do Senhor? Então, aí no seu lugar, comece a pedir ao Senhor. Começa por aí. O Senhor quer saber o seu desejo. Peça, e te darei as nações por herança, diz o Senhor. Comece a pedir. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero a tua unção na minha vida. Fala para Deus, conversa com Ele. Fala para Ele: Senhor, eu quero o teu poder na minha vida. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero estar mais na tua presença. Fala isso. Começa a falar, conversa com o Senhor. Eu quero ouvir o burbulho da sua voz. O Senhor quer ouvir o burbulho da sua voz, falando alto. Não, pastor, eu estou falando aqui nos meus pensamentos. Não. Ele quer ouvir. Fala. Abre a boca e fala. Abre a boca e profetiza. Abre a boca e declara o que você tem a dizer. Declara o que você quer para a sua vida, para a vida dos seus. Vai falando, Senhor, eu quero abençoar. Eu quero declarar poder, eu quero declarar unção, eu quero profetizar sobre a vida das pessoas. Senhor, me libera unção para isso, me libera unção de cura, Senhor, para eu impor as mãos, as pessoas serem curadas. Senhor, me libera unção de sabedoria, para poder ajudar as pessoas em decisões, sabedoria que vem do alto. Libera, Senhor, unção sobre a minha vida, libera os teus dons espirituais, em nome do Senhor Jesus. Vem fazer aquilo que o Senhor pode fazer. Libera essa unção, esse poder sobre minha vida, em nome do Senhor Jesus. Sabe, alguns irmãos podem falar assim: pastor, eu já fiz isso de manhã aqui. Faz de novo. Faz amanhã outra vez. Faz todos os dias da semana. Faz um propósito com Deus: Senhor, todos os dias da semana eu vou pedir unção. Todos os dias da semana eu vou pedir sua presença. Todos os dias da semana eu vou pedir seu poder. Todos os dias da semana eu vou pedir os teus dons espirituais, porque eu quero ser usado por ti. Eu não quero ficar 40 anos no mundo. Também não quero ficar 40 anos afastado de ti, e muito menos 40 anos sem cumprir um propósito. Eu quero começar a cumprir um propósito agora. Está entendendo? Deus quer fazer na sua vida a partir de hoje. Ora em línguas. Não espera